O ano era 1903. O vento frio do outono atravessava as vielas estreitas de Lyon, misturando o cheiro de lenha queimada com o de terra úmida. A cidade parecia adormecida sob o céu cinzento, enquanto uma fina neblina cobria as calçadas e os sinos da igreja tocavam ao longe. Na pequena casa de madeira no fim da Rue de Tilleul, uma mulher acendia a lareira. Madeleine Moreau, de 27 anos, viúva de um ferroviário, vivia sozinha com o filho, Lucien, um menino de apenas 4 anos. A casa era simples, mas cheia de vida. Livros antigos do pai empilhados em uma estante torta, flores secas em jarros de vidro e um velho piano desafinado que ela tocava nas noites de solidão. Lucien, no entanto, era diferente de qualquer criança que ela já havia conhecido. Não chorava por brinquedos, não temia a escuridão e raramente adormecia sem antes fazer perguntas que deixavam a mãe em silêncio. "Mamãe, o que acontece quando a alma decide voltar?" perguntou certa noite, com a voz calma e o olhar fixo nas chamas da lareira. Madeleine sorriu, surpresa. "Voltar? De onde, meu amor? De onde viemos antes de sermos nós?" Ela parou por um instante, tentando entender o que ouvira. O menino tinha o hábito de falar de forma poética, como se cada palavra carregasse um significado oculto. Mas aquela pergunta não parecia um simples devaneio infantil. "Você sonhou isso?" perguntou, aproximando-se. "Não, mamãe, eu lembrei." O tom seguro o fez estremecer. Nos dias seguintes, Lucien começou a desenhar. Pegava pedaços de carvão e riscava o chão de madeira, desenhando círculos, triângulos e símbolos que ela nunca havia visto. Certa vez, escreveu uma frase estranha, em letra firme e contínua. "Le père-esprit relie l'âme au corps." Madeleine se ajoelhou ao lado dele. "Onde aprendeu isso, mon ange?" "Eu não aprendi", respondeu sem levantar os olhos. "Eu já sabia." Olhando mais de perto, ela percebeu que a frase estava em francês antigo e correspondia a algo que lera muitos anos antes em um livro que o marido guardava trancado na estante. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Sentiu o sangue gelar. Naquela noite, esperou Lucien adormecer e foi até o quarto. Ajoelhou-se diante da velha estante e tirou o livro coberto de poeira. Folheou lentamente, até encontrar a frase exata que o filho havia escrito. Era idêntica, palavra por palavra. Fechou o livro e sentou-se no chão, o coração acelerado. Como uma criança de 4 anos poderia conhecer um texto que jamais fora lido em voz alta, em uma edição que nem ela mesma tocava havia anos? Na manhã seguinte, Lucien acordou cedo, foi até a cozinha e disse sem motivo aparente: "Mamãe, os espíritos não morrem, eles estudam." Ela o olhou confusa. "O que quer dizer com isso, meu filho?" "Que quando morremos, continuamos aprendendo." Foi o que eu fiz. O silêncio que se seguiu foi denso. O som da lenha queimando era o único ruído. Madeleine sentiu o corpo arrepiar. "Quem te disse isso, Lucien?" "Eu mesmo. Quando era o homem que falava com os mortos." Ela deixou cair a xícara. O som da porcelana quebrando se misturou ao eco das palavras dele. "Que homem, Lucien?" Ele a olhou nos olhos, sem hesitar. O homem que voltou. Nos dias que seguiram, as manifestações se tornaram mais intensas. Lucien começou a falar sobre nomes e lugares que nunca vira. Mencionou Paris, o Boulevard Saint-Germain, o endereço de uma antiga livraria que vendia os livros do mestre. Madeleine anotava tudo em um caderno, tentando entender. Uma tarde, o levou à igreja. O padre Dupont, velho conhecido da família, recebeu os dois na sacristia. Lucien, ao ver o crucifixo na parede, disse com naturalidade: "Nem tudo o que é sagrado precisa estar preso à cruz." O padre empalideceu. "O que quis dizer, menino?" "Que a fé não está nas paredes, mas no pensamento." Madeleine pediu desculpas, constrangida.
O padre apenas observou o garoto perplexo. Quantos anos tem? Perguntou. 4, respondeu Lucien. Mas já fui velho. Muito velho. O olhar do menino era sereno, quase hipnótico. O padre fez o sinal da cruz, como se tentasse afastar algo que não compreendia. Quando saíram, o vento gelado soprou forte sobre a rua, levantando folhas secas e lembranças antigas. Madeleine o segurou pela mão, sem dizer nada. Lucien caminhava tranquilo, como se cada passo o aproximasse de algo que apenas ele podia ver. Naquela noite, antes de dormir, ele disse calmamente: Mamãe, amanhã vou te contar quem sou, mas promete não se assustar. Ela engoliu em seco. Prometo. Lucien sorriu, fechou os olhos e murmurou quase em sussurro. Já fui Allan Kardec. E voltei para continuar o que deixei pela metade. Madeleine não dormiu naquela noite, e o vento, que antes trazia frio, passou a sussurrar nomes esquecidos. O amanhecer seguinte parecia igual a todos os outros, mas para Madeleine, nada mais seria igual. Lucien acordou antes do sol, vestiu sozinho a roupa simples de lã e foi até o quintal. A neblina cobria as folhas e o orvalho transformava o chão em vidro. Ele sentou-se sobre uma pedra e começou a murmurar palavras em voz baixa, em um francês formal que soava antigo, distante. Madeleine o observava pela janela. A voz do filho tinha um ritmo quase litúrgico. Quando se aproximou, ouviu claramente: Les esprits supérieurs guident les âmes ignorantes vers la lumière. Reconheceu aquelas palavras. Eram o início de um trecho de Le Livre des Médiums, de Allan Kardec. Ela se ajoelhou ao lado dele. Lucien, quem te ensinou isso? Ele sorriu levemente. Ninguém. Eu escrevi isso há muito tempo. O tom sereno, quase adulto, fez o coração dela apertar. O que quer dizer, mon chéri? Que fui eu quem ensinou isso antes. Só que agora me esqueci de algumas partes. Nos dias seguintes, o menino começou a falar sobre ideias complexas demais para sua idade. Dizia que a alma não se apaga, apenas muda de veste, e que a lembrança é a ponte entre as vidas. Madeleine, atordoada, começou a registrar tudo em um caderno. As frases, os horários, as palavras exatas. Certo dia, decidiu procurar ajuda. Levou o filho à biblioteca municipal de Lyon. O lugar cheirava a madeira velha e tinta desbotada. O bibliotecário Monsieur Duret, um homem cético e educado, recebeu-os com paciência. O que procuram, madame? Meu filho fala de livros antigos. Gostaria de mostrar-lhe algumas obras de filosofia. Lucien caminhou entre as prateleiras como quem já conhecia o caminho. Parou diante de uma fileira coberta de poeira, esticou o braço e pegou um volume de capa azul. Entregou à mãe, dizendo: Este é o segundo. Madeleine olhou o título e empalideceu. Le Livre des Médiums, Allan Kardec. O bibliotecário arqueou as sobrancelhas. Como esse pequeno sabia onde estava? Essa edição nem está no catálogo desde o incêndio de 1897. Lucien folheou o livro com cuidado, parando em uma página específica. Tocou o papel e murmurou: Aqui eu falava sobre o magnetismo. Escrevi que o pensamento é força viva, mas que poucos acreditariam. Madeleine e o bibliotecário se entreolharam. O menino lia em voz alta passagens que pareciam familiares, mas fazia pequenas correções, dizendo: Esta palavra está errada. Era fluide, não flame. Duret, intrigado, anotou tudo. No dia seguinte, levou o caso a um conhecido da Sociedade Espírita de Lyon, Monsieur Delorme, um estudioso respeitado que havia conhecido Kardec décadas antes. Delorme chegou à casa de Madeleine no início da tarde. Era um homem de barba grisalha e olhar atento. Lucien o recebeu com um cumprimento educado, que soou excessivamente formal para um garoto de 4 anos. Boa tarde, senhor. Acredito que nos encontramos antes, mas não nesta forma. Delorme sorriu, indulgente. Então acredita em vidas passadas, pequeno? Não acredito. Eu lembro. A mãe observava em silêncio, aflita.
O estudioso tirou um pequeno caderno do bolso e perguntou: "E o que mais você lembra?" Lucien inclinou a cabeça. Que as respostas não estavam nas igrejas, mas no coração dos homens. Que o corpo é apenas uma casa e o espírito é o viajante. Delorme ficou imóvel. Essa frase é quase idêntica a uma citação perdida das notas originais de Kardec. Nunca foi publicada. Como poderia saber? Lucien se aproximou e tocou o caderno do homem. Porque fui eu quem a escreveu, mas o tempo levou minhas mãos e eu precisei de outras. O ar ficou pesado. A lareira estalou. Madeleine sentiu o cheiro da fumaça se misturar ao perfume do menino, o mesmo aroma leve de lavanda que ela não usava há semanas. Delorme fechou o caderno, respirando fundo. Madame Moreau, seu filho não é comum. Lucien então pediu papel e pena. Escreveu algumas linhas rápidas, com uma caligrafia firme e antiga. Quando terminou, estendeu a folha ao visitante. Delorme leu e empalideceu. Era um trecho completo sobre o laço fluídico entre o corpo e a alma, com termos idênticos a manuscritos desaparecidos após o incêndio da sede espírita de Paris em 1895. Como... balbuciou ele. Eu preciso continuar o trabalho, respondeu Lucien com calma. Ele ficou inacabado. Madeleine segurou o braço do filho, assustada. Que trabalho, meu amor? O de mostrar que a morte é apenas uma mudança de escola. O estudioso levantou-se visivelmente abalado. Madame, recomendo discrição. Há pessoas que não entenderiam. Mas naquela noite, Madeleine ouviu Lucien conversar sozinho no quarto. A voz dele era diferente, grave, pausada, madura. Aproximou-se devagar e o ouviu dizer: "Sim, eles ainda têm medo, mas precisamos falar outra vez, em outro tempo." Quando abriu a porta, o menino dormia profundamente. Sobre a mesa havia uma única folha de papel, escrita em francês antigo. La vérité renaîtra même parmi les cendres. A verdade renascerá, mesmo entre as cinzas. A notícia se espalhou silenciosamente entre os círculos intelectuais de Lyon. Um menino de 4 anos capaz de citar obras espíritas desaparecidas e de escrever frases idênticas às de Allan Kardec começava a despertar curiosidade e desconfiança. O primeiro a demonstrar interesse público foi o Dr. Henri Valette, neurologista e cético convicto, conhecido por estudar casos de histeria e fenômenos mentais anômalos. Ele enviou uma carta a Madeleine solicitando permissão para visitar o garoto. A ciência deve observar o que a fé teme, dizia a mensagem. 2 dias depois, ele chegou à casa dos Moreau. O céu estava encoberto e o ar trazia aquele cheiro metálico que precede a chuva. Valette entrou com uma pasta de couro nas mãos e uma expressão fria. Boa tarde, madame. Ouvi dizer que seu filho é... especial. Madeleine o recebeu com cautela. Ele apenas fala demais para a idade e escreve o que não deveria saber, dizem. Lucien observava de longe, sentado junto à janela. O médico se aproximou. Você sabe quem eu sou, garoto? Um homem que busca respostas, mas tem medo delas, respondeu o menino sem desviar o olhar. Valette conteve o incômodo. Sabe quem foi Allan Kardec? Eu fui. O médico sorriu, cético. E pode provar? Lucien assentiu lentamente. Dê-me papel e tempo. Durante a tarde, sob o olhar atento de Valette, Lucien escreveu por mais de 1 hora. As palavras fluíam rápidas, seguras, com uma caligrafia adulta, firme e elegante. O médico observava o movimento das mãos, analisava o traço, a coordenação, a fluidez. Nada condizia com a idade da criança. Ao terminar, o menino empurrou as folhas na direção dele. Aqui está, Valette leu em silêncio. O texto tratava de a pluralidade das existências e a evolução do espírito através da matéria. Um ensaio inédito, mas com estrutura e terminologia idênticas aos textos de Kardec. As notas de rodapé continham citações de autores antigos e referências teológicas, que, segundo o médico, um adulto precisaria de anos para conhecer. Você decorou isso? Perguntou o doutor. Decorei o que eu mesmo escrevi há muito tempo. Madeleine observava em silêncio,
com o coração apertado. Valete folheou as páginas, perplexo. Nenhuma criança escreve assim. Lucien sorriu. Porque não é uma criança quem está escrevendo. O médico, tentando manter o controle, decidiu testar o menino com perguntas improvisadas. Diga-me, Lucien, o que é a alma segundo você? A centelha que pensa quando o corpo dorme. E a morte? Uma troca de vestes, não de essência. Valete se levantou e começou a andar em círculos. Você acredita ser Allan Kardec? Não acredito. Eu recordo. O silêncio que se seguiu foi pesado. A chuva começou a cair lá fora, batendo contra as janelas como dedos impacientes. O médico anotou tudo, cada palavra, cada pausa. Antes de sair, disse friamente: este caso será estudado. Se for uma farsa, descobrirei. Lucien o encarou com serenidade. Se for verdade, também descobrirá. Dias depois, o Dr. Valete publicou um artigo discreto em um jornal local, sem citar nomes, descrevendo o menino médium de Lyon. O texto, porém, caiu nas mãos erradas. Jornalistas parisienses começaram a procurar Madeleine. Um repórter da Gazette de Paris chegou à casa com uma câmera fotográfica e um caderno. Desejamos apenas registrar o fenômeno, disse ele educado. O público precisa saber. Madeleine recusou, mas a curiosidade já havia se espalhado. Pessoas começaram a aparecer diante da casa. Religiosos, curiosos, doentes, todos em busca de respostas. Alguns pediam bênçãos, outros gritavam que o menino era um impostor. Certa noite, pedras foram arremessadas contra as janelas. Lucien permaneceu sentado, calmo, enquanto a mãe tentava conter o medo. Eles não entendem, disse ele olhando para fora. Foi assim da outra vez também. Da outra vez, quando eu falava e me chamavam de louco. A frase ecoou dentro dela como um trovão. Na manhã seguinte, chegaram dois homens vindos de Paris. O professor René Charbonneau, filósofo, e o abade Morel, teólogo. Vieram por ordem da Academia Francesa para observar o caso. Charbonneau era cético e metódico. Morel, curioso e reservado. Desejamos apenas testemunhar, não interferir, disse o filósofo, anotando tudo. Lucien os recebeu educadamente. Charbonneau, testando-o, perguntou: pode me dizer algo que só Kardec saberia? O menino ficou em silêncio por alguns segundos, depois respondeu: diga-me, professor, o que há escrito na segunda página de dedicatória da sua cópia de O Evangelho segundo o Espiritismo? Charbonneau o olhou, surpreso. Como sabe que eu possuo esse livro? Porque fui eu quem o autografou. E escrevi: aquele que questiona, o céu responderá. O filósofo empalideceu. Aquela dedicatória existia, escrita de próprio punho por Allan Kardec, anos antes de sua morte. Madeleine viu o espanto no rosto dos homens e percebeu que o filho havia atravessado uma fronteira sem volta. O que antes era curiosidade começava a se tornar assombro. As noites tornaram-se mais longas em Lyon. Madeleine começou a perceber que Lucien já não dormia como antes. Falava durante o sono em francês arcaico, citando nomes e endereços de Paris que ela jamais ouvira. Certa madrugada, ele se levantou e, de olhos abertos, desenhou no chão da sala uma planta detalhada de uma casa antiga. No centro, escreveu: Rue Sainte-Anne, número 59. Madeleine, intrigada, guardou o desenho. No dia seguinte, perguntou a Monsieur Delorme se aquele endereço existia. O estudioso ficou pálido. Sim, madame, era o endereço da antiga residência de Allan Kardec, destruída por um incêndio há 30 anos. Naquela noite, o vento soprou com força. Lucien acordou subitamente, o rosto coberto de suor. O fogo voltou, mamãe, disse, tremendo. Eu senti o calor, ouvi os livros queimando. Eles estavam gritando. Madeleine o abraçou, tentando acalmá-lo. Mas algo em suas palavras a fez estremecer. Lucien não parecia estar sonhando, parecia lembrar. Nos dias seguintes, o menino começou a falar de pessoas que viveram há décadas, nomes de amigos de Kardec, títulos de cartas nunca publicadas, referências a manuscritos perdidos.
Dizia frases como: Léon Denis ainda não terminou o que prometeu. A sociedade de Paris mudou o método das mesas, mas não compreendeu o porquê. Delorme, ao ouvir tudo, decidiu investigar. Mandou cartas a antigos membros da Sociedade Espírita. Algumas respostas confirmavam detalhes que apenas alguém próximo de Kardec poderia conhecer. Enquanto isso, o comportamento de Lucien se tornava cada vez mais estranho. Ele passava horas sentado diante do espelho, observando o próprio reflexo. Ele não me reconhece, dizia, apontando para o espelho. O homem que eu era não está mais aí. Madeleine, assustada, chamou um médico, mas Valete recusou-se a voltar. Não é doença, escreveu ele. É crença transformada em sintoma. Mesmo assim, o caso chamou a atenção de um novo visitante. O fotógrafo e pesquisador de fenômenos psíquicos, Monsieur Lefebvre, que trazia consigo uma câmera de grande formato e o desejo de capturar o invisível. Na manhã da visita, Lucien estava calado. O céu, coberto de nuvens espessas, deixava a casa mergulhada em penumbra. Lefebvre preparou o equipamento, ajustou a lente e pediu: "Fique parado, mon petit. Olhe para mim." O menino o fitou com olhos firmes. No momento em que o obturador se abriu, um lampejo cortou o ar. A luz da lareira pareceu se curvar e Madeleine sentiu um arrepio atravessar o corpo. Quando a foto foi revelada, horas depois, Lefebvre ficou pálido. Isso não é possível. Na imagem, atrás de Lucien, havia uma silhueta translúcida de um homem de barba e casaco escuro, olhando diretamente para a câmera. Um reflexo? Perguntou Madeleine nervosa. Lefebvre balançou a cabeça. Não havia ninguém atrás dele. A notícia correu entre os círculos espirituais de Paris. A imagem foi chamada de Le Portrait Double. Alguns diziam que era prova de uma manifestação. Outros, um truque fotográfico. Lucien, porém, parecia indiferente. Ele só queria ser visto, disse calmamente, olhando a fotografia. Ainda não terminou de ensinar. Certa noite, durante uma tempestade, Madeleine acordou com o som de vozes vindas do quarto do filho. Abriu a porta devagar. Lucien estava sentado na cama, olhos abertos, murmurando palavras em tom solene. A ciência e a fé não são inimigas, são irmãs que se esqueceram do mesmo pai. Ela o chamou, mas ele não respondeu. A voz era mais grave, mais lenta, carregada de emoção. Por um instante, Madeleine sentiu que o quarto estava mais frio e o ar parecia vibrar. Então o menino desabou sobre o travesseiro, exausto. Pela manhã, perguntou-lhe o que lembrava. Eu estava em uma sala cheia de luz. Havia muitos livros e pessoas me ouvindo. Eu falava, mas a voz vinha de outro lugar. De onde? Perguntou a mãe. De onde sempre vem quando a verdade quer nascer. A partir daquele dia, ele começou a escrever compulsivamente, páginas e mais páginas de textos sobre moral, fé e destino. Algumas continham citações idênticas às anotações perdidas de Kardec, conhecidas apenas por poucos historiadores. Monsieur Delorme, cada vez mais convencido, escreveu em seu diário: "Se este menino mente, mente com o vocabulário de um morto." Mas nem todos viam com bons olhos. Os jornais de Paris começaram a publicar matérias com títulos provocativos. O novo Kardec de Lyon, profeta ou charlatão. Madeleine escondia as edições do filho, mas Lucien parecia já saber. Eles zombaram antes também, disse sem raiva. Zombar é o primeiro passo antes de compreender. Naquela noite, ele desenhou novamente a casa da Rue Sainte-Anne, desta vez com uma precisão assustadora. No canto inferior escreveu: "On renaît toujours là où la vérité se tue." Renasce-se sempre onde a verdade foi silenciada. Madeleine entendeu então que algo muito maior estava em curso. O passado voltava a se erguer, e o vento que soprava sobre Lyon parecia sussurrar o mesmo nome: Kardec. Os dias que se seguiram ao desenho da casa marcaram o início de algo sombrio. A serenidade que antes envolvia Lucien começou a se dissipar.
O menino parecia dividido entre duas presenças, a criança que ele era e o homem que dizia ter sido. Madeleine percebia as mudanças no olhar dele. Às vezes, ao amanhecer, os olhos de Lucien pareciam mais escuros, profundos, como se guardassem séculos de lembranças. Ele acordava falando nomes de pessoas mortas há décadas, ou descrevendo lugares que jamais vira. Certa madrugada, ela acordou com um barulho vindo do quarto do filho. A porta estava entreaberta. Do lado de dentro, o menino estava sentado no chão, diante da parede, segurando uma vela acesa. As sombras tremulavam, dançando sobre o rosto dele. Lucien! Chamou assustada. Ele virou-se lentamente. O olhar era distante, frio. Eles voltaram, disse em voz baixa. Vieram perguntar por que eu os deixei esperando. Quem, meu amor? Os que morreram acreditando em mim. A vela apagou sozinha. Madeleine sentiu o ar ficar pesado, como se algo invisível estivesse ali. Ajoelhou-se, abraçando o filho. Não há ninguém aqui, mon ange. Não ainda, respondeu ele, antes de adormecer nos braços dela. Na manhã seguinte, o ar na casa estava estranho. O relógio da sala parara às 3 da madrugada. O espelho do corredor tinha uma fina rachadura em forma de círculo, e o piano, que não era tocado há meses, emitiu uma única nota, fraca, como um soluço. Lucien acordou tarde, pálido. Disse que sonhara com uma sala iluminada por velas, com mesas girando e vozes chamando por ele. Eles estão presos, mamãe, esperando que eu volte a conduzi-los. Madeleine tentou disfarçar o medo, mas seu corpo tremia. Ajoelhou-se ao lado dele. Não precisa ir a lugar nenhum, mon fils. Está aqui comigo. Mas eles não me ouvem. Ele ergueu o olhar. Você também não ouviu quando chamaram? Aquela tarde trouxe a visita inesperada de Monsieur Delorme. Ele trazia novas cartas, respostas vindas de Paris. Em uma delas, um antigo membro da Sociedade Espírita relatava ter tido o mesmo sonho que Lucien descrevera. Uma sala, velas e o nome Hippolyte, o verdadeiro nome de Allan Kardec, sussurrado várias vezes. Isso é coincidência? Perguntou Madeleine, nervosa. Talvez não, respondeu o estudioso. Alguns acreditam que os laços espirituais sobrevivem ao tempo. Mas o que me preocupa é o tom das mensagens. Falam de inquietação, de almas que não encontraram repouso. Lucien ouviu em silêncio, sentado perto da lareira. Quando Delorme se despediu, o menino murmurou. Eles não descansam porque o fogo apagou antes da última palavra. Naquela noite, um vento forte atravessou Lyon. A casa de Madeleine estremeceu com o som das janelas batendo. Ela se levantou para fechá-las e percebeu que a porta do quarto do filho estava aberta. Lucien não estava na cama. O pânico tomou conta dela. Correu até o quintal e o encontrou diante do portão, vestindo apenas o pijama, com os pés descalços na lama. O menino olhava fixamente para o horizonte, onde relâmpagos riscavam o céu. «Lucien!» gritou, correndo até ele. «O que faz aqui?» «Estou voltando. Voltando para onde?» «Para onde deixei os nomes escritos». Ele parecia em transe. Madeleine o sacudiu pelos ombros. «Acorde, meu amor». Lucien piscou, confuso, e desabou nos braços dela. Na manhã seguinte, adoeceu. Febre alta, calafrios, pesadelos constantes. Chamaram um médico que diagnosticou exaustão e delírio febril. Mas Madeleine sabia que havia algo além. Enquanto ele dormia, a mãe ouviu sussurros vindo do quarto. Não eram sonhos, eram frases em voz adulta, em francês formal, saindo da boca do menino adormecido. O corpo sucumbiu, mas a obra continua. A chama não pode morrer entre os homens. Assustada, fez o sinal da cruz e cobriu o rosto. Nos dias seguintes, visitantes começaram a relatar fenômenos estranhos. O relógio voltava a parar sempre à mesma hora, 3 da manhã. As velas se apagavam sozinhas. O cheiro de lavanda, suave e familiar, preenchia o ar todas as noites. Lucien, ainda pálido, começou a pedir papel e tinta assim que recuperou as forças.
Escrevia frases desconexas, mas cheias de intensidade. Algumas páginas pareciam mensagens de arrependimento, outras de orientação. Uma delas dizia: "Não é o espírito que retorna, é a missão que não terminou." Madeleine guardou os escritos em uma caixa de madeira e os trancou. Mas naquela mesma noite, acordou com o som da tampa se abrindo sozinha. As folhas estavam espalhadas pelo chão, e no espelho do quarto surgiu uma frase desenhada pelo vapor frio da madrugada. "On m'attend. Estão me esperando." Ela caiu de joelhos, tomada por um misto de medo e compaixão. Lucien apareceu na porta, com os olhos abertos, calmo. "Não tenha medo, mamãe. Eles só querem terminar o que começaram." O rumor sobre o menino de Lyon chegou a Paris como uma corrente subterrânea. Nos cafés, nas sociedades filosóficas, nos salões discretos de pensadores e ocultistas, todos falavam do garoto que dizia ser Allan Kardec reencarnado. Alguns o chamavam de milagre, outros de impostura. Mas o suficiente havia sido dito para despertar o interesse da Sociedade Espírita de Paris, que décadas antes seguira os passos do próprio Kardec. Uma carta chegou à casa de Madeleine, selada com cera azul. "Solicitamos a presença da senhora e do menino Lucien Moreau em Paris para uma observação acadêmica e espiritual de natureza confidencial." Madeleine hesitou, mas Monsieur Delorme insistiu. "Se for verdade o que habita seu filho, o mundo precisa ver. Se for um engano, será revelado." Partiram em um trem frio, envoltos em névoa e incerteza. Lucien, sentado à janela, observava as árvores passarem como sombras. "Paris sempre me reconhece", murmurou, "mesmo quando tento esquecê-la." Ao chegarem, foram recebidos na sede restaurada da Sociedade Espírita, em Montmartre. Uma casa de pedra alta, com janelas em arco e um grande salão de reuniões no andar superior. Esperavam-nos homens de diferentes áreas, estudiosos, padres, médicos e médiuns. Entre eles, o Dr. Valette, agora como observador oficial do governo. A tensão era palpável. No centro do salão havia uma mesa redonda, cercada por cadeiras. Sobre ela, velas acesas e uma Bíblia aberta. O ar cheirava a madeira antiga e cera derretida. O presidente da sessão, Monsieur Charbonneau, o mesmo filósofo que o havia testado meses antes, foi direto: "Esta noite observaremos o fenômeno sem indução, sem fé, sem truques. A verdade deve surgir por si só." Lucien foi colocado no centro, sobre uma pequena cadeira. A sala mergulhou no silêncio. O tic-tac do relógio parecia ecoar como batidas de um coração. Charbonneau pediu que ele respirasse fundo e dissesse o que lembrava. Lucien fechou os olhos. As chamas das velas tremularam. "Há uma sala como esta, mas com mais luz. Vejo rostos, nomes antigos. Camille Flammarion, Amélie." Fez uma pausa, o olhar distante. "Eles me esperam." Um dos médiuns, uma mulher de véu negro, se inclinou para a frente. "O que desejam, Lucien?" "Que eu continue o livro que não terminei." Os presentes se entreolharam. Charbonneau aproximou-se. "Que livro?" "Le Livre de la Vérité, o último." As páginas foram queimadas antes de nascerem. As velas começaram a oscilar e o ar pareceu vibrar. O Dr. Valette anotava freneticamente. Madeleine apertava as mãos no colo, o rosto pálido. De repente, uma das cadeiras moveu-se sozinha. O som seco ecoou pelo salão. O médium ao lado gritou assustado, mas Lucien manteve-se calmo. "Não tenham medo, eles estão aqui." Charbonneau, com a voz trêmula, perguntou: "Quem está aqui, menino?" Lucien levantou a cabeça. Sua voz saiu diferente, mais grave, pausada, carregada de emoção. Aqueles que acreditaram que o invisível podia falar. O relógio parou. As chamas das velas se curvaram para o centro da mesa. Um vento frio percorreu o salão, embora as janelas estivessem fechadas. O médium fechou os olhos, murmurando uma prece. Então, um estalo forte, e a Bíblia se fechou sozinha. Lucien abriu os olhos. "Não busquem a fé na prova, busquem a prova na fé." O silêncio foi absoluto. O filósofo pálido
se levantou. Perguntarei uma última vez. Quem fala agora? O menino sorriu, de forma serena e inquietante. Aquele que voltou porque a razão esqueceu o amor. Madeleine chorava em silêncio. O Dr. Valete tentou manter o controle. Basta, está sugestionado. É histeria coletiva. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma das folhas sobre a mesa, deixada em branco no início da reunião, começou a se mover sozinha. Lentamente, traços finos surgiram, como se uma mão invisível escrevesse. Quando terminou, a folha trazia uma única frase: L'esprit ne meurt pas, il change de demeure. O espírito não morre, apenas muda de morada. Lucien desabou, inconsciente. Madeleine correu até ele. A sala mergulhou no caos. Alguns rezavam, outros choravam, outros tentavam negar o que haviam visto. Minutos depois, o menino despertou, confuso. Mamãe, murmurou, eu disse alguma coisa? Madeleine apenas o abraçou, com lágrimas nos olhos. Mais tarde, quando todos se dispersaram, Charbonneau recolheu a folha escrita e a guardou em seu casaco. Ninguém vai acreditar, disse em voz baixa. Valete respondeu tenso. Acreditar não muda o que vimos. Do lado de fora, a lua cheia iluminava a rua silenciosa, e por um instante uma sombra passou pela janela do salão, alta, calma, com um casaco escuro e o semblante sereno de quem já caminhou entre dois mundos. Depois da reunião em Paris, nada mais foi o mesmo. A casa da Sociedade Espírita permaneceu fechada por dias, enquanto os envolvidos evitavam falar sobre o que presenciaram. Mas os rumores viajaram mais rápido do que o silêncio. Em poucas semanas, começaram a chegar cartas a Lyon. Eram de pessoas de toda a França, de Bordeaux, Toulouse, Lille, relatando experiências estranhas desde a noite da sessão. Relógios parando à mesma hora, velas acendendo sozinhas, vozes sussurrando frases idênticas às ditas por Lucien. Uma carta de Marsella dizia: durante o culto, uma mão invisível escreveu sobre a parede. A obra continua. Não havia tinta, nem ninguém por perto. Madeleine lia tudo em silêncio, sem coragem de mostrar ao filho. Mas Lucien parecia já saber. As palavras viajam, mamãe. O vento as leva para quem precisa ouvi-las. Ela o observava com crescente inquietação. O menino falava menos, dormia menos. Parecia carregar um fardo que o envelhecia por dentro. Às vezes, passava horas sentado na varanda, olhando o horizonte, como se esperasse algo vindo de longe. Numa tarde fria de dezembro, Monsieur Delorme voltou de Paris. Trouxe consigo recortes de jornais. Um deles, do Le Petit Journal, trazia a manchete: O retorno de Kardec, fenômenos espirituais. Ligam-se à criança de Lyon. Madeleine ficou pálida. Eles vão destruir a vida dele, disse. Ou santificá-lo, respondeu Delorme. Mas agora ninguém poderá ignorar o que acontece. Lucien, sentado junto à lareira, olhava as chamas com expressão ausente. Não quero ser lembrado, quero terminar. Terminar o quê? Perguntou a mãe. O que deixei inacabado quando o fogo apagou o papel. Delorme, intrigado, perguntou: e o que estava nesse papel, Lucien? A explicação do que somos antes de nascer e do porquê esquecemos. O estudioso anotou cada palavra, a voz trêmula. Nos dias que seguiram, começaram os fenômenos. Pequenas manifestações, portas que se abriam, passos no corredor, sussurros à noite. Mas logo vieram os sinais maiores. Certa madrugada, Madeleine acordou com o som do piano, aquele que não era tocado desde a morte do marido. As notas formavam uma melodia lenta, triste, e Lucien não estava na cama. Correu até a sala e o encontrou sentado ao teclado, os olhos fechados, tocando com precisão impossível para uma criança. Lucien, chamou desesperada. Ele abriu os olhos e o som cessou. Não era eu, disse calmo. Ele só queria lembrar a música. A partir dali, nada mais parecia estranho o bastante para assustá-la. No mesmo período, o Dr. Valete publicou um artigo tentando desacreditar o caso.
Chamava-o de delírio coletivo, alimentado por histeria religiosa. Mas a resposta veio de forma inesperada. Na manhã seguinte à publicação, as paredes do consultório do médico amanheceram riscadas com uma frase escrita em cinza de vela. Ce n'est pas la folie, c'est la mémoire. Não é loucura, é memória. O doutor, furioso, foi até a casa de Madeleine. Seu filho é responsável por isso. Ele dormiu a noite inteira, monsieur, respondeu ela firme. Alguém o protege. Lucien surgiu atrás dela. Não, apenas me lembram. Valete recuou perturbado. Enquanto isso, o fenômeno se espalhava. Médiuns relatavam receber mensagens assinadas com o nome Hippolyte Rivail, o nome verdadeiro de Kardec. Todas terminavam com a mesma frase. A verdade não precisa de voz, apenas de eco. Delorme organizou uma nova sessão, agora em Lyon. Vieram estudiosos, jornalistas e religiosos. O salão estava lotado, o ar denso. Lucien sentou-se no centro, calado. O relógio marcava 9 horas, quando o vento soprou pelas janelas, apagando metade das velas. Um frio súbito percorreu a sala. Lucien ergueu o rosto, como se escutasse algo que os outros não podiam ouvir. Eles chegaram, disse. A médium presente começou a tremer. Quem são? Aqueles que vieram provar que o espírito não morre com o corpo. As cadeiras se moveram levemente. Um copo de cristal caiu e rolou até parar diante de Lucien. Ele olhou para a mãe e sussurrou. Estão pedindo silêncio. De repente, uma das folhas sobre a mesa se levantou sozinha, girando lentamente no ar antes de cair. Nela estavam escritas 4 palavras, com tinta ainda úmida. O vento fala por nós. O pânico tomou conta de alguns presentes. Outros choravam. Madeleine apenas fechou os olhos e rezou. Lucien permaneceu imóvel, os lábios movendo-se sem som. Quando o silêncio enfim se quebrou, ele abriu os olhos. Eles se foram. Charbonneau, pálido, perguntou. O que quer dizer com vento? Lucien respondeu com serenidade assustadora. É o que sopra entre as vidas. E agora ele está levando o que falta. Naquela noite, Lyon dormiu sob uma ventania forte que arrancou telhados e árvores, mas poupou a pequena casa dos Moreau. Madeleine olhou pela janela e por um instante viu as chamas da lareira formarem o contorno de um homem de barba. Depois tudo se apagou. Os dias seguintes à tempestade deixaram Lyon coberta de silêncio. Árvores tombadas, ruas vazias, janelas partidas. Parecia que o vento havia varrido algo além da matéria. Madeleine notou que Lucien estava diferente. Já não falava de lembranças, mas de coisas que ainda não haviam acontecido. Sentava-se por horas diante da janela, com o olhar perdido na névoa que subia do rio Saône. Às vezes, murmurava frases soltas. O tempo se curva, mamãe. Ele escuta quando a verdade quer nascer. Uma tarde, enquanto ela costurava em silêncio, Lucien se levantou de súbito. Vai acontecer amanhã, disse com voz firme. O que, mon fils? O trem. Ele vai cair perto da ponte de ferro. Madeleine tentou sorrir, mas o olhar do menino era frio e certeiro. Na manhã seguinte, o jornal noticiou o descarrilamento do trem Paris-Lyon. O acidente deixara dezenas de mortos, exatamente no local descrito por Lucien. Ela caiu de joelhos diante da lareira, o jornal nas mãos trêmulas. Como você sabia, Lucien? Eu vi, respondeu sereno. Não como os olhos veem, mas como a alma lembra do que já foi escrito. Monsieur Delorme voltou a procurá-los, agora acompanhado de jornalistas e estudiosos. O país inteiro fala do seu filho, disse tenso. Há quem o chame de profeta. Lucien ouviu a palavra e balançou a cabeça. Profeta não. Eu só ouço o vento antes que ele chegue. Delorme pediu uma demonstração. Preparou um experimento na frente de todos, em um quarto silencioso, apenas com papel e pena. Lucien, escreva o que quiser, disse o estudioso. Ninguém mais tocará neste papel até amanhã. O menino escreveu devagar, sem hesitar. As palavras vinham como se fossem ditadas.
Ao terminar, deixou o papel dobrado sobre a mesa. No dia seguinte, ao abrir a folha, leram a frase: Hoje, às 10h30, o sino de Notre-Dame tocará sem mãos humanas. Riram. Mas às 10h30, exatamente, o sino da igreja de Lyon soou sozinho. 3 badaladas longas, sem que houvesse vento ou alguém no campanário. O silêncio após o som foi tão profundo que ninguém ousou falar. Delorme saiu da casa pálido, dizendo apenas: Estamos diante de algo que a razão ainda não alcançou. Mas nem todos reagiram com fascínio. O abade Morrel, enviado pela igreja, visitou Madeleine com severidade. Este menino precisa de exorcismo. Espíritos enganadores se aproveitam de inocentes. Lucien ouviu da escada e respondeu com serenidade: Não há demônios onde há luz, padre. Mas a luz cega quem não quer vê-la. O abade foi embora sem dizer palavra. A partir daí, Lucien começou a escrever sobre o que chamou de o novo ciclo espiritual. Dizia que o mundo entraria em uma era onde os que negam a alma teriam de enfrentá-la cara a cara. Madeleine lia os textos às escondidas. Eram páginas densas, cheias de simbolismo e previsões. Algumas falavam sobre guerras, invenções e mudanças de fé. Outras sobre a união entre ciência e espírito. A matéria se cansará de fingir que não houve o invisível, dizia um trecho. Delorme levou parte dos manuscritos para Paris, onde foram discutidos em segredo entre estudiosos. Alguns os chamavam de visões, outros de advertências. Mas Lucien parecia cada vez mais distante. Às vezes, ficava de pé à noite olhando o céu. Está acontecendo de novo, dizia. E o mundo vai esquecer o que já aprendeu. Madeleine tentava trazê-lo de volta à normalidade. Você é só uma criança. Fui uma criança muitas vezes, respondeu sem emoção. Mas agora lembro do que cada uma esqueceu. Certa madrugada, a mãe acordou e o encontrou sentado no chão, com dezenas de papéis espalhados ao redor. Ele desenhava círculos concêntricos, com palavras escritas entre eles. Fé, razão, vida, memória, luz. No centro, uma frase em latim. Spiritus redit ubi opus manet. O espírito retorna onde a obra permanece. No dia seguinte, Delorme recebeu uma carta anônima de Paris. Os textos do menino são idênticos aos cadernos perdidos de Kardec, queimados no incêndio de 1870. Até os erros de caligrafia são os mesmos. A notícia se espalhou. Pessoas começaram a peregrinar até Lyon. Alguns traziam doentes, outros pediam respostas sobre entes queridos mortos. Madeleine, desesperada, passou a esconder o filho em casa. Mas Lucien parecia ouvir o mundo. Eles não vêm por mim, disse. Vêm pela voz que chamam de silêncio. Naquela tarde, o vento soprou tão forte que a janela do quarto se abriu sozinha. Papéis voaram pelo ar, rodopiando em espiral até se colarem no teto. Em cada folha, as palavras pareciam reluzir com uma luz azulada. Madeleine gritou o nome do filho, mas Lucien permanecia imóvel, os olhos abertos, vidrados em algo que só ele via. Quando tudo cessou, ele caiu no chão, exausto. Ao redor, as folhas formavam um desenho claro, um grande círculo com uma única frase no centro. Le cycle reprend. O ciclo recomeça. O caso de Lucien Moreau havia ultrapassado as fronteiras de Lyon. Jornais de toda a França publicavam matérias sobre o enfant de l'esprit. Filósofos, teólogos e médicos discutiam sua existência em salões e universidades. Mas com o fascínio vieram o medo e a necessidade de controle. A Academia Francesa de Ciências, pressionada pela Igreja, convocou uma investigação formal. O menino seria levado a Paris para ser examinado por um grupo de cientistas e religiosos. A sessão ficou conhecida como Le Jugement de la Raison, o julgamento da razão. Madeleine recebeu a convocação com o coração pesado. Eles vão tratá-lo como um criminoso, disse, chorando. Não, mamãe, respondeu Lucien, sereno. Só vão tentar apagar o que não conseguem medir. A viagem até Paris foi silenciosa.
O trem cortava campos cobertos de geada, enquanto o menino olhava pela janela, como se reconhecesse cada curva da paisagem. A sessão aconteceu em um grande auditório da Sorbonne. O salão estava lotado. Homens de terno escuro, padres de batina e jornalistas observavam o pequeno Lucien, sentado em uma cadeira de madeira, sob a luz fria de lâmpadas elétricas recém-instaladas. O doutor Henri Valette, designado para liderar a análise científica, iniciou com voz firme. O objetivo é simples: determinar se este menino é um prodígio, um farsante ou um caso de histeria coletiva. Lucien manteve-se calmo. Seus pés mal tocavam o chão. O primeiro teste consistia em fazê-lo escrever frases aleatórias sob observação. Recebeu papel e pena. Os especialistas o cercavam. Madeleine, ao fundo, rezava em silêncio. O menino começou a escrever devagar. O som da pena riscando o papel era o único ruído. Quando terminou, entregou a folha ao doutor. No papel, lia-se: "O homem que busca a alma fora de si jamais a encontrará." O filósofo Charbonneau reconheceu a frase. Isso é de um manuscrito perdido de Kardec. Valette franziu o senho. Poderia ter sido ensinado. Lucien levantou os olhos. Poderia, se tivesse sobrevivido ao fogo. O silêncio caiu sobre o salão. O médico, tentando manter o controle, iniciou o segundo teste. Mostraram-lhe um conjunto de livros fechados, sem título, e pediram que dissesse qual continha determinada passagem. Lucien passou a mão sobre as capas e parou sobre o terceiro volume. Este, página 115, parágrafo 2. Abriram. A citação estava lá. A morte é a libertação do aluno ao fim da lição. O murmúrio cresceu entre os presentes. Por fim, o doutor anunciou o teste final. Queremos ver se o fenômeno é espontâneo. O menino será colocado em isolamento. Lucien foi levado a uma pequena sala de vidro. Nenhum som podia entrar. 2 guardas observavam pelas janelas. Deram-lhe papel e tinta e trancaram a porta. Durante 1 hora, silêncio absoluto. Depois, a campainha tocou. Lucien estava imóvel, com as mãos sobre o colo. O papel diante dele estava coberto por uma única frase, escrita em caligrafia diferente, mas adulta, firme, pausada. "Ils m'écoutent, mais ne m'entendent pas." Eles me escutam, mas não me ouvem. Valette examinou a escrita. Esta letra não é dele, nem de ninguém nesta sala, respondeu Charbonneau pálido. De repente, uma das lâmpadas estourou, espalhando faíscas. O ar ficou pesado. O relógio do auditório parou, e por um breve instante todos ouviram uma voz ecoar, grave, distante, vinda de lugar nenhum e de todos os cantos ao mesmo tempo. A razão teme o que o amor compreende. O som cessou e as luzes voltaram. Madeleine correu até o filho. Lucien respirava com dificuldade, o rosto pálido. "Mamãe", murmurou. "Eles ouviram?" Valette ordenou que encerrassem a sessão. Mas ninguém se moveu. O silêncio era absoluto. Na manhã seguinte, os jornais noticiaram o acontecimento com versões contraditórias. Alguns falavam de um truque elaborado com ventriloquia e eletricidade. Outros afirmavam que mais de 50 testemunhas ouviram a voz ao mesmo tempo. O Vaticano emitiu uma nota breve. "O demônio sabe imitar o sagrado." Mas os que estiveram presentes sabiam que não era imitação. O próprio Charbonneau escreveu em seu diário: "Se o engano falou, então a verdade o emprestou sua voz." Lucien e Madeleine voltaram a Lyon sob uma chuva fina. Nenhum deles falou durante o trajeto. Ao chegar em casa, ela o deitou na cama. O menino parecia cansado, distante. "Mamãe", disse com voz fraca. Eles não acreditaram. "Não precisam, mon amour." "Precisam, sim, porque quando a fé dorme, o medo governa." Ela segurou sua mão até ele adormecer. Do lado de fora, o vento começou a soprar, suave no início, depois mais forte, como se sussurrasse entre as frestas das janelas. A obra ainda não terminou. O inverno em Lyon chegou mais cedo naquele ano. O vento cortava as ruas como lâminas invisíveis, e a cidade parecia envolta em uma penumbra constante.
Na casa dos Murrow, as janelas estavam cobertas. O fogo da lareira ardia dia e noite, e ainda assim, o frio parecia vir de dentro. Lucien dormia cada vez mais. Passava horas, às vezes dias, em um estado entre o sono e o transe. Seu corpo enfraquecia, mas o ambiente ao redor se tornava cada vez mais vivo. Objetos se moviam, vozes sussurravam nas madrugadas, e o relógio já não funcionava em nenhum cômodo. Madeleine cuidava dele em silêncio, exausta, as olheiras marcando o rosto pálido. Certas noites, acordava com o som da voz do filho chamando nomes antigos. Camille, Léon, Amélie, e o quarto inteiro parecia ecoar com ela. Monsieur Delorme, ao visitá-los, encontrou Lucien imóvel, os olhos entreabertos, a respiração lenta. Tocou-lhe a testa e sentiu o mesmo frio que a mãe. Ele não está doente, murmurou. Está em outro lugar. Madeleine agarrou a mão do estudioso, desesperada. Diga-me o que fazer. Espere. O que acontece agora está além do que podemos compreender. Naquela noite, uma neblina espessa tomou conta da rua. O vento parou. O silêncio era tão profundo que parecia que o mundo prendia a respiração. De repente, a lamparina se apagou e um brilho tênue azul preencheu o quarto. Lucien abriu os olhos. O olhar dele não era mais o de uma criança, era o de alguém que havia atravessado a eternidade. Mamãe, disse com voz serena, eles estão me chamando. Quem, Lucien? Perguntou Madeleine, chorando. Os que vivem onde o tempo não passa. Delorme observava em silêncio, o medo e o fascínio misturados no rosto. O menino ergueu a mão e apontou para o teto. Eles dizem que o céu está em silêncio porque o homem fala demais. De repente, o ar se tornou pesado. Um estalo percorreu a casa. As chamas da lareira se curvaram como se o vento soprasse de dentro delas. Um som distante, algo entre canto e lamento, ecoou. Madeleine gritou. Lucien! Não tema, mamã. O silêncio de Deus não é ausência, é espera. E então, como se uma força invisível o envolvesse, ele fechou os olhos e ficou imóvel. Durante 3 dias, o menino permaneceu assim, respirando devagar, o corpo frio, os olhos semicerrados. Médicos foram chamados, mas nenhum diagnóstico foi dado. Diziam que era um coma inexplicável. Madeleine recusava-se a deixá-lo. Na madrugada do 3º dia, o relógio da sala, aquele que há meses estava parado, começou a funcionar sozinho. Os ponteiros giraram descontroladamente, até pararem em uma nova hora, 3h33. Nesse instante, a voz de Lucien rompeu o silêncio. A hora em que o espírito respira entre os mundos. Madeleine se ajoelhou ao lado da cama. Volte para mim, meu amor. Eu estou em você, respondeu sem abrir os olhos. Sempre estive. O ar ficou gelado. A janela se abriu sozinha. E o vento trouxe consigo o cheiro de lavanda e papel queimado. No canto do quarto, as folhas dos escritos do menino se moveram, e uma delas foi lançada sobre o colo da mãe. Era uma nova página, escrita em caligrafia diferente, firme e antiga. O silêncio de Deus é o instante antes da resposta. Madeleine chorou, abraçando o corpo imóvel do filho. Na manhã seguinte, Delorme voltou e encontrou a casa tomada por um silêncio reverente. Lucien ainda dormia, mas o rosto parecia tranquilo. Sobre a mesa, as velas queimavam lentamente, e no espelho, o vapor formava palavras que se desfaziam antes que pudessem ser lidas. Durante semanas, a cidade viveu uma sequência de acontecimentos estranhos. Pessoas relataram ver luzes pairando sobre o rio Saône. Igrejas tocavam os sinos sozinhas. Crianças sonhavam com um homem de barba que falava sobre amor e razão. O jornal local publicou Fenômenos de Lyon, coincidência, milagre ou mensagem. Mas Madeleine já não lia os jornais. Passava os dias sentada ao lado da cama do filho, recitando orações e trechos dos livros que um dia haviam sido de Allan Kardec. Na noite do 10º dia, o vento voltou. As cortinas se ergueram como se mãos invisíveis as segurassem. Lucien abriu os olhos. Mamãe, sim, meu amor, estou aqui.
O ciclo se fecha, mas a chama nunca apaga. Ele estendeu a mão e tocou o rosto dela. Por um instante, Madeleine sentiu um calor suave, uma paz que nunca havia sentido. Depois, o silêncio absoluto. Nenhum som, nenhuma respiração. Apenas o vento do lado de fora, girando em espiral, levando o perfume de lavanda pelas ruas de Lyon. Delorme escreveria mais tarde em seu diário: naquela noite compreendi o que significa o silêncio de Deus. Ele não fala, ele recorda. Diziam que o menino havia morrido. O corpo permanecera imóvel por dias, sem pulsação aparente, e ainda assim não se deteriorava. Médicos foram chamados, padres rezaram e curiosos cercavam a casa em silêncio, como diante de um túmulo que respirava. Madeleine recusava-se a aceitar. Ele não se foi, repetia incansável. Só está onde as palavras não alcançam. Na madrugada do 7º dia, o impossível aconteceu. Enquanto a cidade dormia, sob um manto de neblina, um som suave ecoou pela casa. O mesmo som das páginas virando, como se alguém folheasse um livro invisível. A vela na cabeceira reacendeu sozinha, e os olhos de Lucien se abriram. Ele respirou fundo, como quem desperta de um mergulho longo demais. Madeleine desabou em lágrimas. Meu Deus! Meu filho! Mas o olhar dele era diferente, a voz mais grave. Eu ouvi o silêncio, mamã, e ele tem voz. Ela o abraçou, mas sentiu algo estranho, como se tocasse uma presença dupla, o filho e algo além dele. Nos dias seguintes, Lucien voltou a falar, mas não como antes. Suas palavras vinham em frases curtas, carregadas de significados que nem os adultos compreendiam. O eco não pertence ao som, é o som que o busca. A alma fala na lembrança dos que escutam. Monsieur Delorme, ao visitá-los, quase não reconheceu o menino. Parece outro, murmurou. Talvez seja, respondeu Madeleine, sem desviar o olhar. As pessoas começaram a se reunir do lado de fora da casa, trazendo velas, cartas e retratos. Diziam que o menino havia voltado do além. Alguns afirmavam ter ouvido sua voz em sonhos. Outros relatavam ver luzes azuis cruzando o céu de Lyon. Na manhã de domingo, Madeleine acordou com o som de cânticos. Do lado de fora, centenas de pessoas ajoelhadas. Lucien caminhou até a janela e os observou em silêncio. Por que eles rezam por mim? Perguntou. Porque acreditam que você é um milagre. Milagre é lembrar o que Deus não esqueceu. Delorme organizou uma nova sessão, mas desta vez o fenômeno não precisou ser chamado. Ele já estava presente. O menino se sentou no centro da sala, cercado por velas. As chamas começaram a girar, formando círculos de luz. O ar vibrou, uma voz ecoou, mas não era a de Lucien. Era múltipla, profunda, como se viesse de muitas bocas e nenhuma. A carne é o véu, o espírito é o reflexo. Os presentes se levantaram, atônitos. A médium que estava entre eles começou a chorar. É ele, murmurou. É Kardec. Lucien abriu os olhos. Não há um ele, nem um eu. Há apenas o que continua. Do lado de fora, o vento soprou com força e as velas se apagaram todas ao mesmo tempo. Quando a luz voltou, o menino estava em pé, imóvel, com uma expressão de calma absoluta. Delorme, pálido, aproximou-se. O que você é agora, Lucien? Ele sorriu, suave. Aquilo que vocês sempre foram, mas esqueceram. A notícia do retorno espalhou-se por toda a França. Igrejas, escolas e jornais dividiram opiniões. Uns o chamavam de santo, outros de heresia viva. O Vaticano enviou uma nova comitiva para Lyon, mas ao chegarem, encontraram a cidade tomada por fenômenos inexplicáveis. Relógios que tocavam sinos sem mecanismos, vozes que recitavam preces sem origem e pessoas que afirmavam sonhar com o mesmo homem. Um professor de olhar sereno, ensinando em uma sala feita de luz. Em Paris, Charbonneau escreveu: a razão tentou julgar o invisível e descobriu que também fazia parte dele. Enquanto isso, Lucien pedia apenas uma coisa: quero voltar ao Rio. Madeleine o levou até o Saône.
no mesmo ponto onde brincava antes de tudo começar. O vento estava frio, o céu coberto. Ele ficou em silêncio, observando a água. O som que a água faz, disse, é o mesmo que ouvi quando estava lá. Lá onde? Perguntou a mãe. Ele sorriu. Onde ninguém pergunta, apenas entende. O vento soprou forte, levantando as folhas secas em espiral. O lenço de Madeleine escapou das mãos e foi levado pela corrente. Lucien estendeu a mão, o olhar distante. O eco voltou para casa. Ela o abraçou, apertando-o contra o peito, temendo que ele se apagasse como antes. Mas o menino apenas fechou os olhos, tranquilo. Nos dias seguintes, relatos surgiram de outras cidades. Vozes infantis, recitando frases de Kardec, luzes azuis atravessando igrejas, cartas surgindo em mesas fechadas com a assinatura H. Rivail. A França inteira parecia respirar sob um mesmo som invisível, o eco das almas. Delorme escreveu em seu último relatório: o fenômeno não é o menino, é o retorno da lembrança. O espírito, quando chamado pela verdade, encontra sempre um corpo que o escute. Os dias seguintes foram de silêncio. Lyon parecia respirar devagar, como se a própria cidade aguardasse o desfecho de algo sagrado. Madeleine sabia, sentia no corpo e na alma, que o tempo de Lucien estava terminando. Não havia febre nem dor. Era apenas um esgotamento suave, como uma vela que se apaga de forma natural após iluminar tudo ao redor. Naquela manhã, ele pediu para ir ao jardim. O sol mal rompia as nuvens e o orvalho ainda cobria as flores. Madeleine o envolveu em um cobertor e o levou até o banco de madeira. Ele olhou o céu, sereno, os olhos refletindo o mesmo azul pálido das manhãs de inverno. Mamã, disse em voz calma, você sabe por que eu voltei? Para me ensinar o que é amor, respondeu ela, com lágrimas contidas. Lucien sorriu, como quem reconhece uma verdade antiga. Também, mas voltei para lembrar que o amor é o idioma dos dois mundos. Madeleine o abraçou. Não vá, mon fils, o mundo precisa de você. O mundo precisa lembrar de si mesmo. Enquanto falavam, o vento começou a soprar, leve, constante. As flores tremularam, e o sino distante da capela soou 3 vezes, sempre às 3h33. Lucien fechou os olhos, respirou fundo e continuou. O espírito não vem para provar nada. Ele volta porque o esquecimento dói. Do outro lado da rua, Monsieur Delorme observava em silêncio, com o chapéu nas mãos. Ele sabia que aquele momento não era apenas uma despedida, mas o encerramento de uma era. Lucien olhou para ele, como se lesse seus pensamentos. A razão precisa do amor para se reconhecer. O estudioso caiu de joelhos, lágrimas caindo pelo rosto. Perdão, sussurrou. Perdão por tentar medir o que era para ser sentido. O menino levantou uma das mãos e fez um gesto suave. O vento cessou. As folhas que flutuavam caíram todas de uma vez, como se o tempo tivesse parado por respeito. Madeleine, com a voz trêmula, perguntou: o que acontece agora? Lucien olhou para o horizonte. Agora o círculo se fecha. Ele se levantou com dificuldade, caminhou até o centro do jardim e se ajoelhou sobre a terra úmida. O céu ficou mais claro, e uma luz tênue desceu, dourada, como um raio silencioso. Do chão, o orvalho começou a brilhar. As gotas refletiam figuras, rostos, memórias. Madeleine viu o pai de Lucien, o avô, o próprio Allan Kardec, e atrás deles, centenas de rostos desconhecidos, todos olhando com serenidade. Lucien falou, sem mover os lábios. Cada alma é uma palavra, e o amor é a frase que nunca termina. Delorme se aproximou, a voz quase um sussurro. O que devemos fazer com tudo o que vimos? Continuar, mas sem esquecer. A luz envolveu o menino completamente. Madeleine tentou segurá-lo, mas sentiu apenas o calor suave de algo que não pertencia mais à matéria. O corpo de Lucien se desfez em partículas de brilho, leves como cinza, elevando-se junto com o vento. O perfume de lavanda preencheu o ar. Madeleine caiu de joelhos, as mãos vazias, o rosto molhado de lágrimas. Meu filho,
Uma brisa suave passou por ela, e a voz dele, calma, distante, pareceu ecoar dentro de sua mente. Não chore, mamã. Estou no vento que toca o seu rosto. O sol rompeu as nuvens, iluminando o jardim. As flores se abriram todas ao mesmo tempo. Dias depois, o fenômeno se espalhou pela Europa. Pessoas relatavam ouvir vozes suaves durante o sono, como sussurros de consolo. Manuscritos desconhecidos de Allan Kardec surgiram em bibliotecas com caligrafia idêntica à dos originais. O Vaticano manteve silêncio. A Academia também. Mas em Lyon, no mesmo local onde Lucien viveu, um grupo de estudiosos fundou uma nova instituição, Cercle de la Mémoire, o Círculo da Memória. A inscrição na porta dizia: o espírito não precisa provar-se, apenas recordar. Madeleine viveu seus últimos anos ali, recebendo visitantes, consolando mães e lendo as cartas que chegavam de todo o mundo. Mensagens de pessoas que afirmavam ter sentido o mesmo vento, ouvido a mesma voz, sonhado com o mesmo menino. Certa noite, ela adormeceu junto à janela. O relógio marcou 3h33 e o vento soprou uma última vez. No vidro, formou-se o reflexo de Lucien sorrindo, com os olhos serenos. No dia seguinte, encontraram-na com um sorriso leve, a cabeça apoiada sobre um livro aberto. O Evangelho segundo o Espiritismo. Entre as páginas, um bilhete em caligrafia infantil. A vida é o intervalo entre duas lembranças. E assim, o círculo se fechou.